Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Queremos agradecer a presença de todos. Nós vamos nos preparar para mais um trabalho com a nossa oração, abrindo essa tarefa, em nome de Deus, nosso Pai. Obrigada, Jesus, amigo de todas as horas. Queremos te pedir, Senhor, pela humanidade inteira, por todos os companheiros que nesse momento passam pelas provas e expiações de toda ordem. Queremos te pedir pela nossa doutrina espírita, Senhor Jesus, a sua proteção, o seu amparo, a sua luz, para cada tarefeiro, Senhor, cada casa, esteja onde estiveres, Jesus. Pedimos pelos irmãos que nos sintonizam conosco, que seus lares sejam visitados por esses amigos de luz, levando a paz, a harmonia, a tranquilidade, Senhor. Pedimos pelos irmãos que estão passando pela prova, pela expiação da perda de seus entes queridos, principalmente nesse momento em que o mundo atravessa essa dor. Que também estes que estão regressando, Senhor, sejam amparados e protegidos, Jesus. Porque sabemos que chegam também em sofrimento, pelo distanciamento, pela falta de entendimento, muitas vezes. Ampara, Senhor. Ampara todos que sofrem, Jesus. Queremos também, Mestre, pedir pelos nossos lares, que esses anjos possam vir em visita, alcançando a cada um que esteja em nossos lares, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe o estudo da nossa noite, desta noite, e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, o nosso estudo, o título é Começar de Novo. E eu vou ler um texto, psicografia recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco na reunião do Conselho Espírita Internacional, no dia 7 de outubro de 2004, em Paris, na França. Mas a mensagem muito atual. Convite à luta. O Mestre não nos propôs a felicidade na terra, mas asseverou-nos que aquele que fosse fiel até o fim, este ganharia a palma da vitória. Bem sabemos que não é fácil, nestes desafiadores dias da ciência, da tecnologia e de comodidade, ser espírita. Mas lembrai-vos, ser espírita é a honra que deveis disputar, porque o espiritismo com o qual tendes uma dívida assumida antes do berço é o único farol nesta noite escura para guiar os nautas da Era Nova. Sois os preparadores dos novos tempos. Empenhar-vos mais, renuncia mais aos ideais personalistas em favor da glória estrelar. Jesus espera por vós. Tendes-lhe suplicado apoio e não vos tem sido regateado socorro. Bem sabemos das vossas lágrimas ocultas, das vossas dores silenciosas, dos vossos esforços que ninguém anota, mas não há outro caminho. Filhos da alma, recordai-vos que a via crucis é sempre solitária, como a estrada da Úmbria percorrida por Francisco, antes foi solitária, mas depois da noite densa, nova madrugada surge, prende luz, e o Mestre a que amamos, braços estendidos dir-vos-á: vinde, servidores do meu Pai, que foste fiéis até o último instante. E agora fazei parte da equipe dos que estão na terra, trabalhando em prol da felicidade humana. Exultareis como nós outros, agradecereis a coroa de espinhos, a taça de fel, que sorvereis com alegria e prazer, porque não há glória sem luta, e não há vitória de ideal sem testemunho. Servidores da Boa Nova, Deus vos abençoe.
filhos da alma, marchai. O amanhã que hoje começa espera por vós. Recebei o carinho de todos nós, os espíritas espíritos e os espíritos espíritas, na palavra do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos. Essa mensagem, né, é uma mensagem muito atual diante desse momento que vivemos. Nós, como tarefeiros da Seara Espírita, que sabemos que somos chamados de trabalhadores da última hora, nesse momento tão difícil que é preciso começar de novo. Foi em 46 a.C. que o imperador Júlio César decretou que nesse dia seria comemorado o Ano Novo, baseado no calendário juliano. Com o passar do tempo, a data virou um marco em muitos países do mundo. No final do século XVI, com a adoção do calendário gregoriano pela Igreja Católica. E nós conhecemos o Ano Novo também como Réveillon, né? A festa Réveillon em francês, que significa despertar, acordar, uma referência à nova etapa da vida que se inicia. É final de um ciclo, na verdade, né? Para nós. Nós sempre esperamos ansiosamente por esse momento, dessa virada de ano, principalmente quando é um ano difícil, de grandes dificuldades para nós todos, como foi o ano de 2020. Havia essa expectativa dessa mudança de 2020 para 2021, que não foi comemorado à altura, porque nós não pudemos nos encontrar para isso, não é? E esse fim de ciclo, ele é importantíssimo para nós, para que nós tenhamos sempre essa ideia do recomeço, do começar de novo, que é importantíssimo. É onde nós vamos adquirir um gás novo, expectativas novas. Isso é fundamental para se consiga continuar, né? Continuar a viver, continuar no trabalho, continuar enfrentando todas as dificuldades que iremos enfrentar. Então, só que esse ano novo, esse marco, ele tem que existir durante todos os momentos da nossa vida, todos os dias. Porque a cada dia é um novo, é a oportunidade de um novo começo, é um recomeçar, cada dia, né? Então, sempre temos que ter essa disposição para começar o ano novo, cada dia com o pé direito, como muita gente fala, né? Esse propósito que devemos ter conosco mesmo, de trabalhar sempre nessa expectativa do melhor. E o que é a reencarnação é sempre um começo, um recomeço. Quantas vezes nós já começamos de novo? Quantas vezes ainda nós teremos que recomeçar novamente, né? Nós temos para isso grandes instrumentos que nos foram dados, colocados ao nosso lado, para nos ajudar nesse recomeço, que é a família, são os amigos, são aquelas pessoas que nós precisamos conviver, os ambientes. Esses instrumentos é que vão nos mostrar se estamos no caminho certo ou não, se é necessário a renovação, né, para que nós possamos lidar melhor com esses instrumentos. Porque, na verdade, toda dificuldade que encontramos, todas as pessoas difíceis que encontramos, nós sempre tentamos mudá-la. Casamos achando que vamos mudar o marido ou a esposa, não é? Sogras e sogros acham que vão mudar a nora ou os genros. A gente acha que vai mudar determinados filhos. E muitas das vezes nós é que temos que nos modificar para conviver melhor. Na aceitação, na compreensão, na tolerância. Não é isso? Mas esses instrumentos fazem parte do nosso crescimento. Nós
vamos ter sempre aquilo que precisamos para melhorar o nosso existir. Nós fomos criados no início puros, ignorantes, mas no meio do caminho fizemos escolhas erradas. Por isso da necessidade ainda de recomeçarmos. Porque aqueles que começaram do princípio, lá, vamos tomar como princípio a era de Jesus. Vamos esquecer para trás. Aqueles que conheceram Jesus, por exemplo, que começaram a vivenciar tudo aquilo que ele demonstrou com seus exemplos, com as suas palavras, né, seus ensinamentos. Muitos que seguiram à risca, tiveram fé nele, acreditaram nele, amaram, respeitaram Jesus, não precisam mais recomeçar, nem começar de novo. Já venceram a si mesmos. Mas muitos de nós que escolhemos a porta larga, né, que fizemos escolhas equivocadas, erradas, estamos aqui ainda em luta, precisando recomeçar todos os dias. No livro Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles fala o seguinte: há em toda a alma humana dois centros de ação e expressão, uma interna e outra externa. Nós vamos falar da interna. Essa força interna, ela é profunda, é imaterial, é imutável, é a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Quando esse centro de ação domina o outro, quando seus impulsos nos dirigem, é que se revelam o nosso potencial oculto, o belo, o positivo, que nos impulsiona para a felicidade. O responsável em desenvolver esse potencial elevado é a boa vontade. A vontade é uma força, uma potência que todos nós temos. A vontade governa as ações mentais. E ela encerra falando o seguinte: a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Então, a vontade, ela é o motor que nos impulsiona, nos estimula, né, para que a gente busque as nossas aspirações humanas para a conquista do infinito. Sendo sempre maior a vontade, quanto mais a gente exercita essa vontade, mais a gente tem vontade. E ela é importantíssimo, porque precisamos desse estímulo para seguir rumos na nossa vida, né? É preciso aprender a servir-se da boa vontade em seu próprio benefício. A Joana também fala. Ser sábio, investindo no futuro. Quando nós usamos da boa vontade a nosso próprio serviço, nós temos que sempre buscar usá-la de maneira que venha nos construir e não destruir. Ser sábio, invista no seu futuro, disse Joana de Ângeles. De que futuro ela está se referindo? Ao futuro do espírito, gente. Ao futuro espiritual. Não é? É importante o futuro material? Sim. Mas não é o mais importante. Porque o nosso futuro material, ele fica aqui. E às vezes nós não teremos nem tempo de ter esse futuro material. Se a nossa presença aqui for curta, o mais importante é o futuro espiritual, né? Dirija o homem. Aí o Leon Denis fala o seguinte, que eu achei importantíssimo, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vontade também, porque a vontade ela é positiva, se a gente assim a torná-la, mas ela também pode ser negativa. Aí ele fala assim: dirija o homem a sua ideia para a vontade da doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. Querer é poder. O querer da vontade é ilimitado.
Então, se eu tenho desejo, acontece muitas vezes. Pessoas que estão sempre chamando a doença, a morte. Ai, queria morrer, ai, prefiro morrer, por que eu não morro logo? Calma que a sua vontade vai ser atendida. Agora, não esqueça que isso pode ser um pedido suicida, né? Então, tem pessoas que se entregam. A vontade, gente, ela cura. Ela renova as nossas células. Isso já é descoberta da própria ciência. A vontade, ela cura. Mas ela também pode destruir, dependendo do peso que eu dou a ela, dependendo do poder que eu dou a ela. Eu determino esse poder, né? Então, é necessário foco no bem. A nossa vontade na caminhada para a cura, para conquistas, para realizações, a vontade de viver, de atrair para nós o belo, recursos vitais. Aquele que está doente, ele pode ter a cura, basta ter vontade, querer, crer, ter fé. E ele se cura. São quantos exemplos tem aí no mundo, exemplos perto de nós, da cura, né? Nós trabalhamos como voluntário um tempo atrás no INCA do Rio de Janeiro e tinha lá um ex-paciente apelidado, né, de Doutor Cura-Tudo. Ele se tornou um palhaço que fazia trabalhos maravilhosos lá com as crianças, com os adultos. Vários artistas iam lá trabalhar com ele, né? Foi uma criatura, um amor humano incrível. E ele contou que quando ele foi acometido, né, doença, né, de câncer, e quando ele estava lá na cama, já desenganado, né, muito magro, pele e osso, careca, ele meio que entediado, ficava imaginando qual corte que ele iria dar no cabelo dele quando tivesse grande, né? A dieta que ele iria fazer se ele estivesse acima do peso, quando ele estivesse acima do peso, porque ele iria engordar. O que ele poderia fazer para ajudar ali os pacientes, já que é um tédio ficar o dia inteiro na cama sem fazer nada. E ele foi planejando. As suas ideias construtivas chegaram até o universo, que trouxe de volta tudo o que ele precisava, todo o potencial, toda a cura, energia, tudo que ele precisava para se recuperar. E ele foi se recuperando para a surpresa de todos. Se recuperou. E voltou conforme a promessa que ele fez para ele mesmo. Voltou ao hospital e ia fazer visita a todos os pacientes e dizer para eles: eu consegui, você também consegue. Eu superei, você também supera. Né? E dessas visitas surgiu essa ideia dele brincar com as crianças, fazer visita com as crianças, e nasceu o Doutor Cura-Tudo, que trabalhou durante bom tempo no INCA. Infelizmente ele teve que sair porque ele mudou foi morar em Resende e não teve mais como continuar o trabalho. Mas foi uma pessoa que deixou um legado e um grande exemplo para nós. Né? Divaldo Franco contou uma historinha de 3 homens que estavam trabalhando numa obra e um vinha carregando muitas pedras e passou por uma pessoa, mas esse homem estava muito chateado, muito zangado, irritado, e essa pessoa perguntou para ele: para onde você está indo com essas pedras? O que você faz? Eu estou carregando pedra para uma obra. E veio uma segunda pessoa carregando as mesmas, né, pedras, as pedras também para essa mesma obra. E o homem perguntou também: e o senhor, o que você faz? Eu carrego pedras. A maneira de resposta foi totalmente diferente da primeira, neutra. E veio um terceiro, cantarolando, feliz, satisfeito, carregando pedras. E o homem tornou a perguntar: e o senhor, o que faz? Eu estou construindo uma catedral. Então, olha a diferença. As 3 pessoas na mesma situação. Mas o pensamento positivo, o foco no bem, o foco no melhor, na construção. Ele não via ali simplesmente uma obra.
e nem se via um carregador de pedras. Ele estava ajudando a construir uma catedral, né? Então, esse bem é somente para nos servir? Claro que não. A gente sabe disso. Divaldo também falou assim, ó, tu nasces, renasces com um único objetivo, servir. Quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Gente, a natureza nos serve o tempo inteiro. Nós somos servidos o tempo inteiro pela natureza. Nos alimentamos, nos vestimos, não é? Nos abrigamos. Tudo que olharmos em volta tem a natureza como partícula. A cadeira que sentamos, que árvores tiveram que ser cortadas, a mesa que nos apoiamos, as árvores que nos serviram para isso, o tecido da nossa roupa, né? Então, tudo na natureza nós aproveitamos. O sol que nos aquece, seca os nossos cabelos, nos dá a vitamina que precisamos, contribui na plantação, que o sol é vida, para o crescimento, né? A floração. A natureza é maravilhosa, os vegetais, nós nos alimentamos. O sol contribui para que esse vegetal surja na terra, a própria terra que nos fornece esse alimento, né? A sombra das árvores que nos apara do calor excessivo, o vento que nos refresca, as flores que nos perfumam, nos enfeitam, enfeitam a nossa casa, embeleza a nossa vida. Não é isso? São motivos de pinturas maravilhosas que também enfeitam a nossa casa. O mar que nos presenteia com a sua bela imagem, com seu frescor, com tudo que tem de alimento que nos fornece sempre que a gente precisa. Maravilhoso. A natureza sempre nos servindo. A água que bebemos. O que seria de nós sem a água? A água que nos refresca, que nos sustenta, que nos limpa. Não é maravilhoso? E sustenta toda a natureza. Então, Deus sempre nos servindo com tudo isso. Com tudo isso. Nós temos que contribuir com alguma coisa. Precisamos contribuir. Nós fomos criados para construir em nós, para sermos nós uma catedral. Não importa o tamanho, o volume, quantas torres. O importante é o que nós vamos colocar dentro dessa catedral para servir a humanidade. O que elas vão encontrar, né? O que a humanidade vai encontrar nessa catedral. Então Jesus nos convoca, conforme o texto de Bezerra de Menezes, ao recomeço para a nossa felicidade. Cabe a nós termos esse cuidado de não nos vermos como vítimas das circunstâncias. Eu sei que o momento é difícil, estamos passando por essa dor, a humanidade inteira, que é esse momento da perda, entre aspas, né? Que nós não perdemos ninguém. Simplesmente mudamos, as pessoas mudam de plano. Então são muitos que nesse momento estão mudando de plano, que estão indo embora, voltando para casa, para o grande lar espiritual. Mas nós que ficamos sentimos dor, sentimos saudade. Espírita também sente, não somos diferentes. Sentimos saudade, mas nós compreendemos que isso é um momento passageiro, né? Mas muitas pessoas nessa hora se revoltam contra Deus e questionam: por que comigo? Por que com a minha família? Por que com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com meu amigo? Gente, é porque chegou o momento dessas pessoas. Como vai chegar o nosso momento, o momento de cada um de nós.
outros irão chorar a nossa ausência, mas terão que recomeçar. É preciso recomeçar, é preciso continuar, principalmente para dar o suporte àqueles que continuam no caminho, que às vezes, por exemplo, um pai, uma mãe que perde um filho, perde entre aspas, né? Que se despede de um filho e esquece que tem outros e vivem a partir dali, da lembrança daquele que se foi, e os outros vão ficando de lado, sofrendo também a morte aparente psicológica desses pais que se foram junto com esses filhos. Então desperta, confia em Deus, seus filhos vivem, e muitos em melhores condições, felizes, mas precisam se libertar das dores dos pais, precisa que esses pais compreendam que de onde eles vieram, eles voltam, de onde nós viemos, nós iremos voltar, né? Faz parte. Então, Jesus sempre estará conosco em todos os momentos, e Deus acima de tudo. Nós podemos sentir a presença de Jesus através dos seus representantes, não só na terra, mas no mundo espiritual principalmente. Quando nos aproximamos do amor, através das boas palavras, das boas ações, dos bons pensamentos, das boas atitudes, facultando com que esses amigos, representantes de Jesus na terra e no mundo espiritual, possam nos orientar, possam nos estimular a prosseguir a caminhada. Quando foi em novembro agora de 2019, Divaldo conta que soou no mundo espiritual, em várias regiões, em várias colônias, no mundo inteiro, um alarme, o mesmo tipo de alarme que soou também quando estava para acontecer a grande Segunda Guerra Mundial. Esse alarme estava notificando para que todos se preparassem para o retorno de um número muito grande de espíritos da Terra, né? Então veio o vírus Covid-19 e muitos estão voltando. Divaldo acredita, e eu também, que esse vírus ele não veio só com esse objetivo do desencarne, né? Dessa forma. Ele veio também para impedir uma terceira guerra mundial. Eu também acredito nisso, que a espiritualidade é sábia, Deus é sábio. Então, esse vírus veio também para trazer muita transformação para a humanidade, veio para curar a gente da gente mesmo, transformando, fazendo com que a gente enxergue o mundo de outra forma, exigindo de nós mudanças de atitude, escolhas melhores, não é? Valorizando o que realmente tem valor. Então, as pessoas estão diante de guarda-roupas chiquérrimos, carérrimos, sem ter para onde ir, né? Festas que deixaram de ser feitas, as festas, pelo menos pessoas responsáveis, né? Que respeitando a lei humana, respeitando a tudo que a gente vem aprendendo e respeitando ao outro, estão se contendo, se guardando, mas passando pelo sofrimento desse distanciamento social. Sofrimento esse que veio para nos educar, para a gente valorizar mais o outro, os nossos familiares. Então nada é por acaso, está tudo muito certo. E a gente precisa crer mais nisso, né? Em Deus, ter fé em Deus acima de tudo. Muitos tiveram que recomeçar na Terra, assim como estão começando agora também, aprendendo a começar de novo, uma nova vida, uma nova experiência, mas também tivemos muitos exemplos aqui na Terra, de histórias incríveis, de pessoas que venceram, tiveram que recomeçar, venceram dificuldades de toda a ordem, né? Maria de Magdala, esse espírito de luz, que foi uma pessoa rica, poderosa, que mudou a sua vida radicalmente em nome de Jesus, por amor a Jesus, teve que recomeçar,
de forma dura, difícil, vencida pela hanseníase na época, morreu muito pobre, mas venceu a si mesma. Como disse Joana de Ângeles, que eu li aqui atrás, ela foi sábia, ela trocou, ela investiu no futuro espiritual. Né? Então ela trocou tudo que ela tinha, todo o poder, toda a riqueza para acompanhar Jesus. Saulo de Tarso, que também fez essa escolha e se transformou em Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Cristo, que transformou, ajudou a Jesus a levar para o mundo o cristianismo. E temos exemplos também de superação mais recente. Einstein, por exemplo, né, esse grande físico que a humanidade toda conhece, foi conhecido na sua infância como um aluno medíocre, uma criança medíocre, que os próprios professores diziam para os pais que ele não ia dar para nada. E em 1921, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física. Né? Superou todo o preconceito, toda a falta de fé naquilo que ele fazia, tudo que ele criava, que as pessoas não conseguiam alcançar, o que ele conseguia enxergar, e venceu, e hoje não tem quem fale o contrário. Né? Tem uma história, foi de uma história verídica, virou filme, A Procura da Felicidade. Eu não vejo mais esse filme não, porque é muito triste. Eu não vejo, mas já vi umas 3 vezes. Mas enfim, não vejo mais. Mas conta a história de Chris Gardner. Era um homem que teve que aprender a viver sozinho com seu filho pequeno, e ele foi abandonado pela esposa, que não aguentou a pobreza, dormiu em metrô, com uma série de dificuldades. Teve que deixar seu filho em uma creche muito ruim, de repente não tinha dinheiro para pagar. Enfim, enfrentou uma série de dificuldades, mas nunca desistiu, sempre lutou, correu atrás, acreditava no seu potencial, pensamento positivo, acreditava no futuro melhor, e hoje ele é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, né? Depois de muita luta, superou todas as suas dificuldades. Tem um rapaz também chamado Nick Virgic, não sei falar sobre o nome dele. Ele nasceu com uma anomalia, tretamelia, que ele não tem os membros superiores e não tem os membros inferiores, apenas um pezinho. E ele, aos 8 anos, tentou suicídio, porque ele não aceitava a maneira como ele tinha nascido, como ele era. Mas seus pais sempre foram pessoas que o estimularam bastante e diziam para ele que ele tinha uma missão no mundo, e ele acreditou, para a felicidade dele e do mundo, ele acreditou nisso e passou a ver o mundo de outra forma, passou a se ver de outra forma. Hoje ele dá palestras motivacionais incríveis pelo mundo todo. Nós temos aqui também, no Rio de Janeiro, um rapaz, o David Camelot, ele é chamado assim. Ele foi despejado com a esposa e um filho doente. Ele só tinha R$12. E que um amigo emprestou para ele comprar uma medicação para o seu filho. Ele saiu para comprar essa medicação, que o filho estava doente, mas ele resolveu fazer diferente. Ele comprou doces. Foi para a rua, vendeu esses doces. Além de ter de volta os R$12, ele conseguiu mais um dinheiro. Então ele multiplicou esse dinheiro. Voltou novamente, comprou mais doces, vendeu, pagou o rapaz que ele devia e foi comprando, e foi vendendo, e foi conseguindo sustentar. Né? Botou uma banquinha na rua, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio. E ele teve ideias incríveis e fez o diferencial. Ele passou a fazer o delivery. Naquela época, até alguns anos isso, que não existia esse tipo de trabalho, né?
e ele então, para as pessoas, tinha um orelhão, que a banca dele ficava perto de um orelhão, as pessoas ligavam para o orelhão e ele ia levar os doces no trabalho das pessoas. No momento que a pessoa estava comprando com ele, se ele tocasse uma sineta, a pessoa levava de graça aquele doce. Ele foi inventando uma série de coisas e isso foi adquirindo mais clientes e mais clientes e mais clientes. Ele ultimamente estava vivendo de fazer palestras motivacionais, faturando em torno de R$100.000 por mês. Então transformou a sua vida porque ele soube recomeçar. Então, nós precisamos aprender também a ver como esses exemplos que o sol brilha para todo mundo, né? O Chico tem uma frase maravilhosa que ele disse o seguinte, Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? E realmente a gente pode transformar a nossa vida começando agora e fazendo um novo fim, fazendo diferente. E para encerrar, eu vou ler uma poesia do livro de Raul Teixeira, Quando a Vida Responde. São diversos espíritos. E essa poesia é do espírito Ivan de Albuquerque, mensagem psicografada em setembro de 1985 na Sociedade Espírita Renovação, em Curitiba, Paraná, que fala o seguinte: renovação. Renovação é a meta a se alcançar, pelo caminho humano realizar todo o progresso que a vida permita, com disciplina, estudo e muito amor, seguir sob a custódia do Senhor, buscando fomentar a própria dita. Renovação é lei para a humanidade, sob o crivo da lídima verdade, que fuge dos ensinos de Jesus. Embora as lutas ásperas da senda, cabe-nos hoje retirar a venda, que nos permitirá ver plena luz. Renovação é rota a ser trilhada, com nossa intimidade entusiasmada pela disposição de evoluir. Evolução corresponde na Terra a esse vigor que o esforço humano encerra, para que deste orbe possamos sair. É tempo, então, para os serviços nobres, que nos libertem dos impulsos pobres, que nos deixes crescer sem mais detença. É tempo, pois, de agirmos com vontade, de construir toda a felicidade, nutrindo-nos no halo da própria crença. O Espiritismo impulsa-nos vibrantes para conquistas vitais e triunfantes, que ampliam a nossa renovação. Levantemos a flama redentora e busquemos a ação libertadora das sombras que nos toldam o coração. Melhora nos campos da profissão, dispõe-te a progredir com decisão, valorizando o tempo da existência. Todo o valor que albergues dentro d'alma, preservando-o com trabalho e calma, fará com que cresças em competência. No lar, seu coração que abriga, o braço, o riso a essa expressão amiga, que alimenta e conduz toda a família. Se renovar no mundo é glória e luz, renovação no lar junto a Jesus é a floração de amor que ampara e brilha. Renova-te feliz na sociedade que te empresta tanta oportunidade de alcançar alegrias, paz, saúde. Não te entregues ao modismo mundano de nivelar por baixo o que é profano, como se faz no planeta miúde. Renovação é a meta que nos cabe e somente a pessoa atenta sabe como deve avançar para esse fanal. Ser fiel, segue bem firme estrada fora, a encontrar a beleza que aflora no lameiro que se tornou rosal. Então, meus irmãos, que Jesus nos dê sempre essa força, essa coragem, esse amparo, para que a gente possa ter sempre o bom ânimo e a coragem de começar de novo sempre.
Que a paz de Deus esteja sempre em todos os nossos corações. Então vamos agradecer. Muito obrigado, Senhor, por toda a esperança, por sempre abrir as portas, por sempre nos amparar, por sempre, Senhor, nos preparar o caminho com amor, com luz, embora toda dificuldade, através desses amigos espirituais que nos amparam. Nós sabemos que estás conosco em todos os momentos da nossa existência. Muito obrigado, Senhor. Seja sempre conosco, hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus.